Dani, boa noite. Seja bem-vinda. Buenas. Como é que está por aí? Tudo bem? Bom ter você aqui. Esperar o pessoal chegar para a gente falar desse tema hoje. Como sempre, temas bem... Fernanda, boa noite. Direto de São Paulo. Tudo bem? Vou acenar aqui para vocês. Poliana Concessor, boa noite. Abraão, boa noite. Fernanda, São Paulo. Abraão, Santa Catarina. Mário, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia? Vamos falar hoje sobre esse tema aí. E hoje estamos completando 4 lives consecutivas. 4 terça-feiras que nos encontramos aqui. Fielmente às 8, às 20 horas. Parabéns para você que está aqui mantendo essa constância, que está vindo para aqui trocar ideia, né? Aqui eu costumo dizer, Lucas, boa noite. Eu costumo dizer que aqui é para a gente conversar. Valdinei, boa noite. Santa Catarina de novo aqui, né? E para a gente conversar. Aqui não é professoral, ou seja, só eu falo. Aqui é um lugar de interação. Encaminhar a live agora. Só um instantinho. Caminhei aí. Então aqui é um lugar para a gente ter mesmo interação e aprender juntos, bater um papo. A proposta, ela se mantém a mesma. A ideia é o quê? Trazer assuntos que é do dia a dia, mas só que às vezes eles são falados de forma complexa, de forma complicada, e eu, sinceramente, eu acho que acaba complicando aí o entendimento. Então eu quero falar sempre de forma muito simples, de forma muito natural, sem psicologuês, sem termos técnicos, e quando houver a necessidade de termos técnicos, explicar com exemplos do dia a dia, exemplos práticos, tá bom? Para que vocês entendam perfeitamente meu vaso de água. Entendam perfeitamente, tá bom? E hoje nós temos esse tema, né? Esse tema, ele às vezes parece um pouco distante de nós, mas no decorrer da live, em algum momento, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. No decorrer da live, a gente percebe que em algum momento a gente acaba atraindo. E eu vou falar mais sobre isso, não é bem atraindo. Andrei, bom te ver aqui, Andrei. Iago, seja bem-vindo. Então, existem momentos que a gente acaba atraindo. E será que é atraindo mesmo? Será que a palavra é atrair? Será que não tem... Joca, boa noite. Será que não tem outra forma? Então, esse bate-papo aqui é justamente para a gente entender melhor sobre isso. Então, às vezes chega questões, né? Hoje se ouve falar bastante sobre essa questão de dependência emocional. Dependência emocional a gente vai tratar em um outro encontro, porque é um tema muito grande, muito amplo. Mas o tema de hoje está correlacionado com a live que vai ter ainda sobre dependência emocional, tá bom? Mas aí vai ser outro contexto, mas em alguns momentos é inevitável não cruzar esses assuntos, tá certo? Então hoje a gente vai falar aqui, né? Por que eu sempre atraio as pessoas erradas? Ou será que eu atraio mesmo? Ou o que acontece? Bom, os relacionamentos, vamos deixar de enrolação e vamos conversar, vamos para a prática. E eu quero ver vocês falando aqui também nos comentários, deixando suas dúvidas. Eu quero interação. A última live foi muita interação, foi muitos comentários. Quero ouvir vocês e eu vou ler todos os comentários e nós vamos conversar a respeito aqui, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, se no decorrer da live você achar que quer falar sobre, quer trazer uma experiência, quer fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Aqui é um momento mesmo de interação. A proposta é essa, tá certo? Então,
Pessoal, os relacionamentos, eles se baseiam em quê? Nós aprendemos a nos relacionar nas primeiras relações, que é onde crescemos, né? Pelas pessoas que nos criaram. E ali, muitas vezes, a gente começa... tem um psicanalista chamado John Bowlby, que ele fala sobre a teoria do apego. O que é a teoria do apego? Oi, Vera, boa noite, seja bem-vinda. Fala sobre a teoria do apego. A teoria do apego, ela traz que existem várias formas de apego, várias formas de se apegar e várias formas, claro, de se relacionar. E a depender da forma que a gente se aprenda a se relacionar, essa forma ela tende a se tornar um padrão. Olha aí, olha a palavra padrão. Lembrem desta palavra, padrão. E aí, a depender da forma que esse indivíduo, que essa pessoa, ela aprenda a se relacionar, ela vai pegar o quê? Vai replicar isso em outras relações. John Bowlby traz três... vou trazer de forma bem didática, três formas, né? O apego seguro, o apego ansioso e o distante. Apego seguro, apego ansioso e apego distante. Eu vou falar primeiro do seguro. O seguro, ele diz que é quando uma criança ela tem uma rede ali perto dela que permite que ela explore o ambiente, que ela acerte, que ela erre, mas que tem acompanhamento, que tem esse espaço de liberdade para ela ser. Então, mas só que ela não é abandonada. Porque você pode falar assim, mas eu deixo o meu filho fazer o que ele quiser. Não é bem por aí. É você permitir que ele avance, que ele explore, mas que você faça a manutenção. A partir disso, essas crianças, segundo John Bowlby, essas crianças elas desenvolvem o apego seguro, certo? São pessoas adultos que crescem, que vão para as relações de forma segura, de forma sabendo que as pessoas, que elas vão se relacionar com as pessoas, mas só que ela não é dona das pessoas, que ela vai se relacionar com as pessoas, mas que as pessoas podem ir embora, que ela pode ser abandonada, que ela pode sofrer, mas que ela não necessariamente ela vai morrer. E por aí vai. Tem o apego inseguro, entendeu? Que é o distante, perdão aqui, ao vivo tem dessas coisas, que é o apego, o ansioso. O ansioso já é uma dinâmica totalmente diferente. É uma criança que ela foi, de certa forma, ela tem toda essa falta que essa primeira teve. Então essa criança ela cresce muito possessiva, muito meu, essa coisa do tipo assim, é como se o outro se tornasse uma simbiose, como se o outro se tornasse ali parte dela. Então ela tem mais essa coisa de dependência. Ela se relaciona pela via da dependência. O terceiro caso, que é o distante, o apego distante, olha por que eu estou explicando tudo isso para vocês, pessoal. É justamente para a gente falar do nosso assunto. O apego distante, ele é o apego onde essa criança teve alguém ali perto, ele diz isso, mas só que ele estava presente fisicamente, mas ele não estava presente emocionalmente. Então essa criança tinha cuidadores ali, tinha pessoas perto, tinha essa rede, mas essa rede não estava atenta às necessidades dessa criança. Então essa criança ela cresce entendendo que as relações funcionam de forma superficial. E toda vez que ela vai se relacionando com alguém, que ela começa a perceber que aquela relação está tomando ali, ela já na fase adulta, tomando uma profundidade, ela pode relacionar isso à dor. Porque lá atrás houve essa falta. Então olha os três tipos, né? Tem o apego seguro, tem o apego ansioso e tem esse apego distante. A partir disso, isso a psicanálise que traz, né? A partir disso a gente forma ali as nossas formas de se relacionar. Bruno, boa noite. Então, a partir disso, lá atrás a gente já forma a forma de se relacionar com as pessoas. Então, vamos repetindo, eu já falei isso em outra live, vamos repetindo, aprendemos e vamos repetindo. E por que às vezes a gente fala assim, eu atraio,
Não, não necessariamente você atrai. Talvez, Letícia, boa noite. Talvez a palavra não seja nem atrair, já desconstruindo o título da live. Talvez a palavra seja aceitar. Talvez a palavra seja aceitar. Então, quando eu não tenho um certo filtro das pessoas que se aproximam de mim, o que significa isso? A gente se relaciona com inúmeras pessoas ali. Obrigado, Dani. Valeu. Então, a gente se relaciona ali com inúmeras pessoas, mas não necessariamente todas essas pessoas precisam ter total acesso a mim. Entende? A gente tem que ter as relações, elas são pautadas em quadrantes. Eu tenho certeza que você tem pessoas que frequentam a sua casa, tem pessoas que você tem uma relação apenas de trabalho, tem pessoas que é aquele de oi, tudo bom, boa noite, boa tarde. Então, tem sempre as categorias. Mas à medida que você não tem esse filtro, então você vai permitindo que muita gente chegue muito perto. E aí é onde está, às vezes, um problema, onde se instala um problema. E a partir, claro, de outra questão. Talvez nesse período, onde eu falei agora há pouco, a questão ali, logo ali na infância, você tenha aprendido, lembra que eu falei aqui, quem estava na segunda live sobre a utilidade, se relacionar com base em utilidade. Então talvez tenha aprendido que é preciso ser útil. Então eu preciso estar sempre tendo utilidade na relação. É tanto que eu trago até um exemplo assim, já pensou que uma pessoa que ela acha que tem que ser sempre útil, se ela tivesse de mãos atadas, se ela não pudesse fazer nada para ofertar, ela não se relacionaria com os outros? Que às vezes você pensa que só tem que dar. Mas a relação ela é pautada em troca. E não é nem ser interesseiro, é uma questão mesmo de sobrevivência da relação. A relação, para ela ser saudável, ela é baseada em troca. Então, se eu lhe dou respeito, você me dá respeito. Se eu lhe dou estima, carinho, atenção, afeto, e a gente vai fazendo vai estruturando essa jornada a partir disso. Mas se eu parto de uma posição de desigualdade, o que é essa relação de desigualdade? É quando um dá e o outro não. E aí, eu falei que ia falar um pouco sobre a questão da dependência emocional, que tem um pouquinho a ver, tem muito a ver, mas eu não vou falar muito sobre isso hoje, esse assunto vai ficar para outra live. Então, as relações abusivas, relações ali de dependência emocional, é muito baseada nisso. Um lado dá bastante, dá muito e dá incessantemente, ou seja, sempre está entregando mais, entregando. E outra parte, ela se limita, ela se fecha. E aí essa relação ela toma ali um padrão. E quando esse outro, quando ele percebe que essa parte de cá, ela se limita, ele dá mais. E esse outro se limita mais ainda. E ela dá mais. Oi, Núbia. Boa noite, seja bem-vinda. Então, ela dá mais. Então, é basicamente com base nisso. Porque um lado aprendeu que tem que sempre dar, tem sempre que ofertar. Mas não necessariamente precisa ser assim. Isso aí, mais uma vez, reforço, são padrões aprendidos. Padrões aprendidos, eles podem ser modificados. E essa aí que é a parte importante. Podem ser modificados. Não necessariamente você precisa levar isso para todas as suas relações, todos os seus relacionamentos. Tem pessoas que elas adotam um padrão que todas as relações são parecidas. Todas as relações são parecidas. As pessoas que elas se relacionam têm os mesmos hábitos, têm os mesmos costumes. O que aconteceu ali? É um padrão de repetição. Mas só que aí, lembra que eu falei aqui, quem estava na última live, eu falei sobre o que é que está consciente, o que é inconsciente. Inconsciente é o que eu aprendi, né? E não questiono mais. Vou trazer um exemplo para você. Na psicologia, tem um termo chamado habituação. O que é habituação na psicologia? Habituação é a capacidade que a gente tem de negligenciar
alguns estímulos, porque a gente está inserido ali. Fábio, traduz agora para o português isso aí. Vamos lá. Vou trazer um exemplo. Um exemplo bem natural sobre a habituação. Eu tinha um perfume chamado, acho que vocês conhecem aqui, chamado Omni, da Boticário, eu acho, o Omni. E ele é um perfume bem marcante, bem forte. Eu usava ele, no começo eu sentia o cheiro. Depois eu me acostumei, tanto que eu passava mais, mas eu não sentia. Mas as pessoas, quando se aproximavam, falavam que perfume forte. Mas eu não sentia. Por que que eu parei de sentir isso? Porque o meu corpo, né, para não ficar identificando aquilo o tempo todo, ele se acostuma. Então ele passa a não mais identificar. Olha que coisa interessante. Eu estou falando de um perfume, mas isso você pode fazer uma analogia com relação, com se acostumar com relação que às vezes não está bacana. Olha para aí. Eu usava esse perfume, eu passava, e aí eu me acostumei, e aí eu achava pouco. Passava mais perfume. O que aconteceu? O termo que eu falei agora há pouco, habituação. O meu cérebro, ele pega aqui e fala, opa, vamos nos adaptar a isso, porque senão vou ter trabalho de toda hora tá identificando esse cheiro, esse cheiro, esse cheiro. Então, às vezes, a gente se acostuma. As pessoas falam assim, é uma zona de conforto. Como se é zona de conforto se ela é desconfortável? Então, não é zona de conforto. É uma zona familiar. Então, a partir de agora, vocês vão entender o seguinte, que não é zona de conforto, é uma zona familiar. Por que familiar? Porque você fez tanto que você se acostumou e que você aprendeu a fazer daquela forma e funcionar daquela forma. Então aí você criou um padrão. Padrão é isso. Padrão é quando você começa a fazer algo, aprende aquilo, repete. Pronto. Instalou um padrão. Andar de bicicleta, né? O pessoal fala sobre andar de bicicleta. Então, às vezes a relação, ela está numa posição de desigualdade. Tem alguém que está dando muito e alguém que está dando muito pouco. E às vezes, pior, dando pouco e pedindo mais. Dando pouco e pedindo mais. Então aí nós não temos uma troca justa. Lembra que eu falei no instante sobre as relações, elas precisam ser... Lani, boa noite, bem-vinda. As relações, elas precisam ser baseadas em troca. Em troca. Olha o que a gente faz. Se eu vou comprar essa caneta aqui, eu levo um dinheiro e troco por isso aqui. Troco por ela. A pessoa vai utilizar o dinheiro que eu levei e eu vou escrever aqui, estudar e fazer um monte de coisa com essa caneta. Mas só que às vezes a gente pensa que, não, preciso ser esse altruísmo, né? Essa questão do dar. E não acaba se prejudicando. Porque às vezes ela aprendeu onde? Nas amizades, nas relações, nos relacionamentos, na família. E aí ela levou para a vida. Às vezes a gente tem que... Quando a gente vem para um lugar como esse, ou começa a aprender outras formas de ser, geralmente a gente entra numa área de resistência. O que é uma área de resistência? É quando a gente questiona aquilo que é posto para a gente. Então, eu fiz tanto, mas tanto, que quando alguém fala que existe uma forma nova de fazer, eu negligencio, eu rejeito. E tudo que a gente nega passa a não existir. Tudo que eu ignoro não existe. Mas, às vezes, se permita testar algo novo. Testar algo novo. Às vezes você tem aí, não sei, 20, 25 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, 70, não sei sua idade. Mas tem tantas coisas que você poderia fazer de forma diferente e que poderia ser muito bom. Que poderia ser algo sensacional. Mas só que aí o apego ao que você conhece, a zona conhecida, o apego à zona familiar, não permite. Às vezes a gente acaba limitando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Eu gosto muito de usar a palavra desenvolvimento. Eu falo que crescimento é aumentar de tamanho. Então, o desenvolvimento. Então, Nanda,
Bem-vinda. Então, é, essa questão de se permitir fazer esse movimento às vezes diferente, consumir um conteúdo diferente, falar com pessoas diferentes, ler uma informação, enxergar um pouquinho, furar um pouquinho a bolha, entende? Para ter outras percepções. Porque naturalmente, nós vamos fazer sempre as mesmas coisas. Então, quando a gente fala sobre isso, por que sempre atrai as pessoas erradas? E agora vamos voltar para esse assunto de forma bem incisiva. Então, não é que eu estou atraindo, eu só estou dando acesso para elas. Porque muitas pessoas já deu dezenas de sinais de que não são boas mesmo para você. Mas só que aí a questão do costume, do hábito, do sempre foi assim, do que... uma vez eu ouvi uma fala de uma mãe em um lugar que eu estava, e aí essa mãe falando para a filha, olha que coisa, uma senhora de idade, e aí ela falou, a filha se queixando, né, de uns comportamentos do esposo, né, os comportamentos ali em relação às noitadas e tal, a farra e tudo mais. E aí a mãe falou assim, olha, eu vivi X anos com seu pai sempre foi assim. Homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo, depois ele volta para casa. E tipo, eu sou homem, né? Mas só que, será que precisa ser assim? Será que essa relação, as relações tem que ser baseada porque foi assim para ela? A filha dela tinha que viver da mesma forma? Tem que ser o mesmo modelo? E às vezes a pessoa fala mesmo porque acredita naquilo. Eu tenho certeza que às vezes você tem aí os seus jargões, os seus ditados populares que muitas vezes te prejudicam. E a gente acaba falando, acaba fazendo, vai vivendo e vai repetindo e vida que segue. Vida que segue. Então, o fato, às vezes, eu criei um critério para as pessoas se aproximarem de mim, por exemplo. Fazendo exemplo. E aí esse critério eu vou mantendo. Não, ele é gente boa, ele é primo do amigo do meu primo, ele é isso, ele é aquilo, e eu vou trazendo essas pessoas sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de questionamento mesmo. Às vezes é para não ficar só. Quantas pessoas que falam, eu tenho muitos grupos, eu sou convidado o tempo todo para vários aniversários, eu sou bem requisitado, mas é para não ficar só. Mas o fato de às vezes não querer ficar só aproxima ela de todo que é tipo de gente. E aí é onde as pessoas falam assim, eu tenho azar. Tem azar? Vou abrir uma adenda aqui. Quem é atendido por mim sabe que às vezes eu vou ficando mais, a minha fala ela vai ficando mais incisiva e às vezes a gente vai mudando um pouco, vai ficando mais a tendência, né, é ser mais firme mesmo, porque às vezes a gente começa de certa forma não falar algumas coisas, de mascarar algumas falas e aí não atinge o objetivo, né? Então às vezes a gente fala assim, vou atribuir para sorte, eu não tenho sorte, eu tenho azar. Não, nem sempre é azar ou sorte, ou não é azar e nem é sorte. São fruto de escolhas, são decisões, é omissão, é o fato de tipo, deixa acontecer, deixa rolar. Mas às vezes mudar dói, é muito difícil, mudar dói. Mas às vezes aceitar uma vida que precisa de mudança, e viver ela sem a mudança vai ser muito pior. Vai ser muito mais desafiador, muito mais desconfortável. E depois tem o peso ainda do arrependimento, sabe? Então, o que a gente precisa, muitas vezes, é avaliar mesmo. Qual tipo, eu tô gostando, tá legal, tá satisfatório, que às vezes a gente olha assim, puxa, tá tão legal a minha caminhada, tá bacana, não tá perfeito, não é para estar perfeito, né? O perfeito, o ideal, ele só é ideal enquanto não é real.
né? Que depois que se torna real, já acabou o ideal. Então o ideal nunca vai ser atingido, né? Porque toda vez que ele atinge, ele é o real. Ideal. Atingido, ele se torna real. Então, boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda. Então, às vezes a gente tem que parar mesmo para avaliar a nossa vida. Poxa, como é que está a minha vida? Como é que está a minha qualidade de relacionamento? Como é que eu estou satisfeito com a pessoa que eu estou me tornando? Com o que eu estou fazendo de mim? Com o que eu faço do meu tempo? Isso é muito importante. Hoje estamos na era de muita distração. Já falei aqui, é muita distração. Somos bombardeados o tempo todo de informação. É muita informação, é muito aplicativo, é muito ruído o tempo todo. E isso atrapalha, às vezes, a gente pensar mais sobre como vai a nossa vida de fato. Mas é importante refletir mais, é importante pensar mais. Eu gosto muito de falar sobre filmes aqui, eu utilizo filmes para estudar, só compartilhando com vocês aqui, porque é um momento que às vezes eu tiro para entretenimento e também para aprender. Esses dias eu assisti um filme chamado Eles Vivem. E é um filme de 80 e alguma coisa, eu acho. Ou é 90 e alguma coisa. E lá, esse filme é interessante. É um rapaz, estava desempregado, e ele acha um óculos. E quando ele coloca esse óculos lá na trama, ele enxerga a vida de outra forma. Ele enxerga o quanto nós somos, né, bombardeados pela mídia, pelas propagandas, pelas empresas que, né, vendendo e tal. Então ele começa a entender que nós somos tipo como se fosse um produto, de certa forma. O filme traz muito isso. E aí ele começa a ficar atento. E quando ele vai ficando atento, ele vai tomando outras decisões. E aí depois ele encontra uma turma que também tinha utilizado aquele óculos e eles se juntam, né, para fazer um movimento, para fazer uma rebelião. Mas só que é muita gente do outro lado. E eu achei interessante essa analogia de tipo, às vezes a gente precisa ou colocar um óculos ou tirar um óculos para enxergar um pouco melhor, para tomar outras decisões. Porque tem muitas vezes que a gente já decidiram, é como se a gente tomasse decisão, achasse que é nossa, mas não é nossa. A gente só está apenas copiando de alguém e isso ficou no inconsciente nosso e a gente acha que a ideia foi, pariu, nós demos luz a uma decisão. Então é muito importante, pessoal, quando na clínica, nos atendimentos, eu falo muito sobre isso. Para você, as pessoas, nós precisamos refletir mais, nós precisamos tomar mais decisões com base no que eu acredito com o meu conjunto de valores. E isso serve para tudo. Serve principalmente para as relações. Por que eu falo tanto sobre relações aqui? Fábio, é para quê? Para mim fazer o quê? É para me abandonar? Não. É para você decidir. Porque quando você decide, você não é mais um passivo. Josiane Santos, boa noite, seja bem-vinda. Então você tá escolhendo. Você muda a dinâmica. Então a gente passa a se relacionar de outra forma. Eu tenho certeza que tem pessoas que você tem a maior satisfação de estar junto. Que gosta, que o tempo parece que voa. Que o tempo... você fala assim, caramba, passou já a tarde de domingo, já acabou. Quero ouvir vocês aqui, viu, pessoal? Pode mandar mensagens aqui. Vamos interagir igual como na semana passada. Vamos bater esse papo. Até agora aqui, meia hora, e eu falei sozinho. Eu quero ouvir vocês também. Quero que vocês tragam experiências de vocês. Vamos interagir, vamos bater um papinho. Aqui esse momento é para isso. Mais uma vez, eu reforço a ideia de ter vindo para aqui, para as lives. É porque eu acho que todo profissional, todo profissional, independente do que ele faça, ele poderia falar mais sobre a profissão dele, para as pessoas entenderem o que ele faz, por que ele faz, qual o problema que ele resolve, entendeu? Porque tem profissões que a gente sabe, mas não entende. Eu já conversei eu não vou trazer, não falar qual a profissão mas eu já conversei eu precisava de uma situação, e aí fui conversar com o profissional, mas só que eu não entendi direito o que ele fazia, e aí você você fica perdido. Então acho que até para vocês que estão aqui, que de repente tem algum empreendimento, utilizar as redes sociais
não só para, tipo, eu utilizo muito para trabalho aqui, né? Na verdade, o Instagram para mim é uma ferramenta mesmo de trabalho. Então, mas só que também para uma ferramenta de informação, informar as pessoas o que que você faz, como é que funciona, como é que é a sua dinâmica, a sua operação, sei lá, entendeu? Nós precisamos entregar mais conteúdo, mais consistente para as pessoas. E isso é uma responsabilidade de todos nós. Se vocês estão aqui, vocês têm também um smartphone, tem internet, tem um Instagram. E essa é uma ferramenta potente que pode alcançar muita gente. Então, a gente utilizar mais isso aqui para propagar mesmo informação boa, bacana. Fala assim, olha que legal. Todos os dias eu gosto de ouvir um podcast sobre economia, logo de manhã, e 3 minutos a cada episódio. E é muito rico, é muito interessante, sabe? Então, utilizar mesmo as redes sociais para essa finalidade, para agregar também. Mas vamos voltar aqui. Então, a gente acaba se desligando. Marileide, boa noite. Fê, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Então, para a gente ir para as relações de forma de troca justa. Como é bom quando você tem uma amizade que agrega para você, que você também consegue, de alguma forma, agregar para ela, genuíno, né, verdadeiro, respeitosa. Então tudo isso parte da gente, porque às vezes a gente pensa assim, quando forem comigo, eu vou ser. Isso fica muito difícil. Não, quando você começa, isso parte de você. Quando você começa a fazer esse movimento, todo o seu entorno muda. Viktor Frankl, ele psiquiatra, ele fala assim, quando não conseguimos mudar os outros, temos como alternativa mudar a nós mesmos. Então, às vezes, a gente precisa mudar a gente mesmo. Aqui, toda terça-feira eu vou falar, e o cerne da questão, independente de qual seja o título da live, vai ser sempre esse. O quão possível é muitas mudanças, mais claro, a partir da nossa própria mudança, a partir do nosso posicionamento, a partir da forma que a gente começa a se relacionar com as pessoas que estão perto da gente, como a gente determina, porque isso você passa a determinar mesmo, sabe? Então, são formas que parecem muitas vezes distante, difícil, mas falta nosso posicionamento, falta a nossa postura, falta muitas vezes a clareza de quem se é, o que eu respeito, o que eu tolero, o que eu acredito. Geraldo, boa noite, meu irmão, tudo bem? Maria Clélia, boa noite. Então, isso parte da gente. Não, lembra? Já falei aqui, vou repetir novamente. Não vemos o que vemos o que somos. Só vê belezas no mundo quem tem belezas dentro de si. Rubem Alves já falava isso há muito tempo atrás e faz todo sentido. Então, às vezes, as pessoas que eu estou atraindo, não é que eu estou atraindo, eu estou permitindo. E, ao mesmo tempo, de alguma forma, eu também sou um pouco disso, ou pela ação ou pela omissão. Em algum ponto, existe uma responsabilidade aí que não está sendo gerenciada. A palavra é essa. Autogerenciamento e autorresponsabilidade. Então, pessoal, hoje vocês ficaram bem mais quietinhos aqui, mas espero que tenha sido assim, que esteja sendo produtivo nesse ponto. Sempre que o que eu falo aqui, eu coloco em prática. Se alguma informação fez sentido para você, se alguma informação falou, caramba, faz sentido isso aí, coloque em prática. Aplique na vida. Às vezes a gente muda um pouquinho e a expressão disso, o impacto disso no longo prazo é tipo uma vírgula. Uma vírgula às vezes ela muda todo o sentido da história. Meu irmão, seja bem-vindo. Muda todo o sentido da história, porque a gente fez uma alteração, então mudou o sentido. Então as relações, elas não é só atração,
é a permissão. É quem eu permito se aproximar, é como eu permito que as pessoas me tratem, é como que eu permito e aonde eu permaneço. Ó para aí. É o que eu permito, satisfação, meu irmão. É o que eu permito e aonde eu permaneço. Porque às vezes a relação já te mostrou tudo que... Tovinho, boa noite, bem-vindo. Hein? Às vezes a relação ela já mostrou tudo de que não funcionava, que não funciona para você. E outra, e às vezes isso é logo no começo, logo no início. Mas só que aí a gente tem essa questão, não, a pessoa está no mau dia. Boa noite. Não, fulano está no mau dia. Ele é assim mesmo, ele é estourado, ele é grosso, mas só que ele é gente boa. E às vezes nessa conversa do gente boa, você vai sendo gente boa para ele e gente ruim para você, Viviane. Viviane, boa noite, bem-vinda. Então, às vezes você acaba sendo bom para alguém e não bom para você. E é onde aí surge aí muitas ansiedades, vem as insônias, vem a questão das gastrites e outras ites, mas quantos casos eu como profissional da saúde acompanho que as pessoas tornam-se dependentes da medicação, mas só que aí nossas ações e ambientes repetitivos atraem mais do mesmo, com certeza, já vou falar sobre isso. Então as pessoas tomam ali, começam a tomar medicação, mais medicação, mas só que os sintomas não acabam. É por que isso? Porque muitas vezes não é uma questão do corpo orgânico, é uma questão relacional e o corpo só está respondendo. Fátima, boa noite, tudo bem? Como vai? Então, Vivências Cast, tudo bem? Boa noite. Então, às vezes o corpo ele começa apenas se manifestar uma inadequação. Por quê? Lembra que eu falei nesse instante sobre habituação? Que a habituação é quando o corpo ele se regula para ficar ali dentro daquele local, mas só que não perceber mais os estímulos. Então, o cérebro ele consegue fazer essa habituação, mas só que o corpo não passa despercebido. Então, eu não percebo mais. Não, você não percebeu que ele foi grosso, que ele foi estúpido, que ele foi ignorante? Opa. Oi. Ah. Não percebeu? Não, mas só que o seu corpo percebe. Então, por isso que às vezes vem as insônias, a ansiedade, aí vem, como eu falei no instante, gastrite e outras situações mais que podem ser decorrência dessas situações, dessas relações que estão ali. É como se fosse... Hoje mais cedo eu falava aqui com o Abraão, que está aqui na live, sobre as gramas aqui, que precisa... Eu falei perguntando para ele sobre que é a especialidade dele, sobre algum produto que eu pudesse bater aqui nas gramas para reduzir ali aquelas ervas, as ervas daninhas. E ele me falou, né, especialista nisso, ele me orientou. Bia, boa noite. E aí, é isso que acontece às vezes. E se eu manter... Vou falar sobre isso aí, Vera, só um instantinho. Então, eu falei para ele para acabar com essas ervas daninhas. Mas eu preciso fazer uma intervenção, ou seja, retirar essas ervas. Então, às vezes, pessoal, tem relações que de fato elas não fazem bem. Entendeu? De fato não fazem bem. E não é a pessoa, muitas vezes, é a relação. Olha que coisa! Olha que coisa complexa. Às vezes não é a pessoa que é ruim, é a relação que vocês têm que não é boa, porque às vezes ela é boa para outra pessoa, mas a relação que vocês têm não é bacana. Entendeu? Porque eu costumo dizer que numa relação de duas pessoas tem 3 elementos. Tem você, tem a pessoa e tem a relação. Então, às vezes, não é você que é ruim, não é a pessoa que é ruim. É a relação que não é bacana. Entendeu? Vou responder aqui, falar primeiro aqui de Abraão, que falou: nossas ações em ambientes repetitivos atraem mais do mesmo. Com certeza. Porque se você... Vamos fazer um exemplo.
Se você está num local, está numa feira, digamos, né? Você está na feira e aquela feira ali tem certos tipos de produtos que sempre vendem ali. Então, se você quer, por exemplo, se você quer comprar um eletrodoméstico, se você quer comprar, de repente, não sei, se você quer comprar uma ring light, talvez lá não tenha. Lá vai ter mais do que sempre tem. Então você precisa ir para outro setor. Talvez você precise mudar de feira. Ah, tem uma feira de eletrônica. Ah, lá vou achar. Mas nessa de cá, muitas vezes você vai ter hortaliças e verduras e frutas. Então vai ser mais daquilo. Você vai ter mais daquilo. Por quê? Porque você está ali. Olha o que eu falei no instante. O que eu permito e aonde eu permaneço. Então, às vezes, você está permanecendo num local que vai ter, que aquele local, aquela relação só tem aquilo para te dar. E aí, nesse caso, é bem isso aí mesmo, Abraão. É repetitivo e atrair mais daquilo. Vera falou. E quando a relação de amizade ou amorosa é boa no começo e vai começando a afundar aos poucos, os sinais sempre existem desde o começo? Quase sempre. Quase sempre. E o que acontece? O que existe às vezes é uma tolerância. Uma tolerância que aí é, às vezes, tomado ali pela simpatia, tomado pela parte afetiva, muitas vezes a gente é como se a gente negligenciasse. É como se falasse, vai melhorar. É como se pensasse assim, não, mas vai melhorar. Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dele, que eu não vou nem levar em consideração isso, sabe? Então é como se a gente fosse fazendo isso. E aí vai repetindo isso. Pode prestar atenção. Às vezes alguém, ela já se acostumou tanto a tratar de qualquer jeito, que quem está de fora às vezes percebe. Fala, oxe, que estranho, de forma, perdão, de forma rude, né? Mas só que o outro vai negligenciando. É como se... Reis, boa noite. É como se fosse se acostumando. E aí, depois isso vai... É onde muitas vezes acontece a questão ali dessa relação de dependência. Então começou ali com uma brincadeira. Olha que coisa, muitas vezes é uma brincadeira de mau gosto. Não, machuca e depois, não, foi brincadeira. Ridiculariza, depois, não, foi brincadeira, foi resenha. Entende? E aí você vai, se sente desconfortável, mas aí tem aquela história, ah, fulano é assim mesmo, ele é brincalhão. Mas que a brincadeira, ela precisa ser saudável. Ela precisa ser brincadeira de fato. Ela não precisa ser uma humilhação. Então tem que ficar bem atento a essas questões. Tem brincadeira que não é brincadeira, são humilhações, né? Mas dependendo da situação, vai se normalizando. Então, às vezes sim, às vezes no começo já mostra evidências e outras não. Outras não. Tem pessoas que também são más, né? A gente também não pode ser inocente a esse ponto, entendeu? Tem pessoas que é essa forma que ela se relaciona. Se você for olhar as relações dela, todas são pautadas dessa forma. Tem pessoas que deixam mesmo esse rastro. Ela aprendeu a se relacionar dessa forma. Mas tem casos que não vai para esse ponto, entendeu? Mas obrigado pela pergunta. Espero que tenha respondido aí a sua mensagem. Geralmente quem brinca humilhando não gosta que brinque. Até porque, né? Porque no outro, mas em mim não, né? Entendeu? É natural, às vezes as pessoas gostam de atacar e não gostam de ser atacadas, entendeu? Então por isso que é importante a gente também ponderar. Rapaz, se fosse comigo, será que eu ia gostar? Será que ia ser legal ser tratado dessa forma, ser exposto dessa forma? Porque às vezes tem conversas suas que não cabem em outros ambientes. Claudinha, boa noite. Júlia, boa noite. Então, que não cabem em outros ambientes. Isso também é um desrespeito, entendeu? Então, Pessoal, tem uma coisa também muito importante. Às vezes a gente não recebeu um manual para se relacionar. A gente vai aprendendo com a vida. Mas só que a gente tem que ficar atento mesmo, desperto, para ir
Valdeane, boa noite. Para ir se relacionando melhor, entendeu? Porque já que a vida não vem com manual, né? Então é um mérito, a gente tem que buscar mesmo se relacionar melhor, aprender com os erros, aprender com as dificuldades. A vida, ela é desafiadora. Outro dia, o meu filho falou assim, falou que não queria estudar, né? Aí eu falei assim, pronto. O menino com 9 anos não quer estudar, né? Aí eu falei para ele, olha, vai fazer o seguinte então, boa noite. Você vai ter que aprender algumas coisas para você ter como não estudar. E aí eu falei várias coisas, mas uma delas é entender que a vida é resolver problemas, resolver desafios. É você entender que a vida tem desafios. E é natural. É natural. Tem vezes que você está num dia muito bom, de repente uma situação que você não criou, que você não ocasionou, ela vem para você. E aí? É desafio. A vida adulta. A vida adulta é assim. Quando a gente nasce, né? Girlane, boa noite. Quando a gente nasce, que a gente tem aquela. Somos ali um bebê recém-nascido, que temos aquela relação extrema dependência. Né? Então é tanto que nós, o ser humano, ele é o ser que mais demora ali para adquirir independência. Para vocês terem noção, tem o único animal que mais demora no mundo é o orangotango de Bornéu, que ele fica 8 anos com a mãe. Nós ficamos mais que isso, né? Então, quando a gente tem aquela dependência ali, que a gente precisa de tudo para existir, Girlane Nunes, boa noite. Precisamos de tudo para existir. Quando a gente cresce, tudo isso muda. E às vezes as pessoas não entenderam isso. Quando você vai para a vida adulta, você vai ter que dar conta das suas necessidades, você vai ter que dar conta das adversidades. E aí é onde que tem o grilo aí, que tem o pane muitas vezes. Então, nem sempre vai ser fácil. A maioria das vezes não vai ser. Mas entender que a vida tem essas adversidades, muitas vezes já deixa a gente mais preparado. Deixa a gente mais... É como se a gente começasse a moldar, né? A nossa mente, nossa mentalidade, mais para o estado mesmo de solução, de solucionar. Victor, mais uma vez citar Victor Frank. Marcos, tudo bem? Então, ele fala assim, a vida é sofrimento e cabe a nós encontrar sentido dentro da dor. Como é possível amar uma pessoa sem relação com ela? Como é possível amar... Na verdade, aí tem uma relação, né? Mas às vezes é de uma parte só. Entendeu? Estabeleceu ali uma atração, um desejo, uma vontade, mas só que aí não teve reciprocidade. Talvez tenha sido isso, né? Então aí se não há possibilidade, se não tem retorno, talvez não seja uma relação para se dar manutenção, entendeu? Talvez seja algo para se pensar. E Cássia Nascimento, boa noite. Então seja algo para se pensar, Bia. Mas acontece, né? Então, pessoal, a gente está já caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Terça-feira nos encontraremos aqui novamente. Vou até olhar aqui o tema da nossa próxima live. E se tiver mais pergunta aí, pode ir fazendo aqui, tá? Aproveitar esse tempinho que a gente tem ainda. Tem um tema muito bacana semana que vem. Por que eu me cobro tanto? Você é assim, você é uma cobrança excessiva. Lembrando que se cobrar é bom, não é ruim não. Você exigir um pouco mais de si, isso é muito importante. E a vida cobra da gente o tempo todo. Tudo cobra. Viver é ser cobrado, né? Mas o problema é quando isso já causa adoecimento. Mas não vamos entrar nesse assunto. Esse assunto é para a semana que vem. Espero que vocês estejam aqui. Tragam mais pessoas, tragam mais dúvidas.
contribuam, participem, perguntem, tá bom? Tô aqui para falar pra gente, uma pena ter chegado no final. Tô, minha amiga, mas semana que vem estarei aqui novamente às 20 horas, tá bom? Às 8 da noite, todas as terças-feiras, tá? Semana que vem tem aí um tema muito bacana, porque eu me cobro tanto. Mas se você quiser, pode deixar uma pergunta aqui, que eu tô aqui e respondo ainda. Se quiser participar, tá bom? Eu tô aqui para responder vocês. Certo? Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Não, né? Então semana que vem tem mais live, tem mais aqui psicologia de forma simples, descomplicada, temas do dia a dia, exemplos reais. Eu vou trazer sempre alguns exemplos aqui, exemplos meus também. Quero exemplos de vocês também, para aumentar ainda mais a nossa fixação, o nosso entendimento. Porque quando a gente lança no dia a dia, fica muito mais fácil, né? É tipo quando a gente assiste aquelas... Quem assiste também, né? Aqueles programas de Whindersson Nunes, né? Ele traz muitos assuntos do dia a dia, por isso que fica fácil você acompanhar, né? Então, por isso que eu quero estar sempre trazendo exemplos do dia a dia, para a gente estar discutindo aqui, para a gente estar aprendendo junto, batendo um papo. E, claro, evoluindo. A ideia é evoluir, a ideia é essa mesmo, é progresso, né? Progresso. E eu acho que todos nós devemos, de alguma forma, melhorar o ambiente que está perto da gente. Hoje em dia, com a internet, reforço mais uma vez. Então, é uma possibilidade muito grande da gente aprender e contribuir com mais pessoas. Às vezes, uma informação que você pega aqui pode te ajudar aí numa relação, no trabalho, com o seu filho, com o seu esposo, com sua esposa, com um amigo. Então, a ideia vai ser sempre essa, tá certo? Pessoal, chegamos ao final da nossa live. Tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Foi muito bom estar com vocês, bater esse papo, certo? Com certeza foi gratificante para mim e espero que tenha sido bacana também para vocês. Certinho? Até terça-feira. Beijo, beijo e até lá.